Bem-vindo de volta ao nosso canal. No episódio de hoje, exploramos uma das histórias mais intrigantes e enigmáticas da Bíblia, a transformação do grande rei Nabucodonosor em uma besta. Você já se perguntou por que um governante tão poderoso como Nabucodonosor foi reduzido a rastejar pelo chão, comer grama e viver como um animal selvagem? Que medidas extremas levaram Deus a aplicar um castigo tão severo e o que isso significa para nós hoje? Esta narrativa está cheia de lições sobre arrogância, autoridade e a supremacia divina. Você definitivamente não vai querer perder a impressionante transformação que acontece. A experiência de Nabucodonosor ainda traz ensinamentos valiosos nos dias de hoje, e os insights que descobriremos podem mudar profundamente sua visão sobre sucesso, humildade e a intervenção divina em nossas vidas. Antes de começarmos, deixe seu like se você está animado para aprender algo novo e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, onde exploramos verdades bíblicas em profundidade. Fique até o final para entender o que a humilhação de Nabucodonosor significa para você e como essa história se aplica à nossa caminhada com Deus. Queremos ouvir sua opinião. Comente abaixo qual parte dessa história mais te impactou e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se inspirar nesses ensinamentos divinos. Vamos direto ao ponto e descobrir por que Deus transformou o rei Nabucodonosor em um animal. Mas antes de falarmos sobre essa transformação, precisamos entender quem ele era e a importância de sua história. O rei Nabucodonosor II não era um governante comum. Ele foi um dos líderes mais poderosos do mundo antigo. Reinou aproximadamente entre 605 e 562 a.C., e sob sua liderança, Babilônia atingiu um nível de poder impressionante, tornando-se um dos impérios mais grandiosos da história. Durante seu governo, Babilônia era conhecida por sua riqueza extraordinária, sua força militar e suas impressionantes construções arquitetônicas. Entre elas estavam os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apesar de haver debates históricos sobre sua existência, os jardins simbolizavam o luxo e a grandiosidade de Babilônia naquela época. Nabucodonosor também expandiu seu império, conquistando várias nações vizinhas, incluindo Judá, a terra do povo escolhido de Deus. Em 586 a.C., ele comandou um ataque devastador contra Jerusalém, a cidade santa dos judeus, destruindo suas muralhas, incendiando o templo e levando os israelitas ao exílio. Esse evento, conhecido como o exílio babilônico, foi um marco na história bíblica, pois representava o cumprimento dos avisos de Deus ao povo de Israel devido à sua desobediência. A reputação de Nabucodonosor como conquistador e grande construtor o tornou uma figura de destaque mundial. No entanto, são suas interações com o Deus de Israel e personagens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que mais chamam a atenção na Bíblia, revelando muito sobre sua personalidade complexa. Embora Nabucodonosor fosse um rei pagão que adorava vários deuses, sua vida foi profundamente impactada por encontros com o Deus verdadeiro de Israel. Esses encontros acabaram lhe ensinando uma grande lição sobre humildade. No livro de Daniel, o rei experimenta o poder de Deus através de sonhos perturbadores que seus próprios sábios, magos, encantadores e astrólogos não conseguem interpretar. É Daniel, um jovem hebreu cativo, quem revela o significado desses sonhos, pois Deus lhe dá a interpretação. No capítulo 2 de Daniel, encontramos a explicação do sonho de Nabucodonosor sobre uma grande estátua feita de diferentes materiais, representando vários impérios. Com coragem,
Daniel diz ao rei que seu reinado e suas conquistas são dádivas do Deus do céu. Em Daniel 2, 37 a 38 está escrito: Ó rei, tu és rei dos reis. O Deus do céu te concedeu o reino, o poder, a força e a glória. Ele entregou em tuas mãos toda a humanidade, os animais do campo e as aves do céu, e te fez governante sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Essa passagem destaca uma verdade fundamental. A autoridade de Nabucodonosor não era fruto apenas de seu próprio mérito, mas sim um presente concedido por Deus. Apesar de sua origem pagã, a ascensão e o domínio expansivo de Nabucodonosor faziam parte da estratégia divina de Deus. Foi Deus quem o colocou nessa posição de influência, assim como ele controla a ascensão e a queda de todos os líderes e nações. Romanos 13, 1. No entanto, como acontece frequentemente com grande poder, a arrogância o acompanhou. O coração de Nabucodonosor se encheu de orgulho à medida que seu império prosperava, e ele realizava grandes feitos, levando-o a acreditar a si mesmo essas conquistas, em vez de reconhecer o papel de Deus em seu sucesso. Isso marcou sua queda na autoglorificação. Um exemplo notável da arrogância de Nabucodonosor ocorre quando ele reage com fúria contra Sadraque, Mesaque e Abednego por se recusarem a adorar a estátua de ouro que ele havia erguido. Enfurecido com a desobediência deles, ordenou que fossem lançados na fornalha ardente. No entanto, quando Deus os salvou milagrosamente das chamas, Nabucodonosor ainda não compreendeu totalmente a soberania divina. Embora tenha reconhecido Deus como um libertador, Daniel 3:28 a 29, seu coração permaneceu endurecido e seu orgulho intacto. Nabucodonosor teve outro encontro com o poder de Deus por meio de um sonho enigmático e perturbador, descrito no capítulo 4 de Daniel. Apesar de seu poder absoluto, o sonho o deixou profundamente inquieto. Em uma atitude incomum para um rei, ele compartilhou abertamente seus temores e buscou a interpretação entre os sábios, astrólogos e magos de sua corte. No entanto, mais uma vez, esses conselheiros, apesar de suas posições e do conhecimento das artes místicas babilônicas, não conseguiram decifrar a mensagem divina do sonho. Essa narrativa destaca o contraste entre as limitações da sabedoria humana e a compreensão suprema de Deus, um tema recorrente no livro de Daniel, demonstrando que a visão divina sempre supera o entendimento humano. Por fim, foi Daniel, também chamado de Beltesazar na Babilônia, quem foi chamado para interpretar o sonho. Conhecido por seu talento divinamente concedido para compreender sonhos, Daniel havia conquistado a confiança de Nabucodonosor, que reconheceu nele a presença do Espírito dos Deuses Santos. Daniel 4:18. No entanto, Nabucodonosor ainda não havia compreendido completamente o verdadeiro Deus que dava a Daniel essa sabedoria. No sonho descrito em Daniel 4:10 a 12, Nabucodonosor relata: Estando deitado em minha cama, tive uma visão. Vi uma grande árvore no centro da terra, cuja altura chegava até o céu. A árvore crescia forte e majestosa, sua copa tocava os céus e era visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas, seus frutos abundantes, e ela fornecia alimento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens encontravam abrigo, e as aves faziam seus ninhos em seus galhos. Ela sustentava toda criatura viva. A visão da árvore serve como uma metáfora poderosa. Representando o reino de Nabucodonosor, a árvore simboliza o vasto e poderoso Império Babilônico, a força dominante da época. O império havia expandido suas fronteiras, acumulado grande riqueza e sustentava diversas populações. No auge de seu reinado, Nabucodonosor era visto como um pilar de força, prosperidade e proteção para seu povo, refletindo o papel da árvore na visão.
A visão da árvore, visível de todos os cantos da terra, representava perfeitamente Nabucodonosor, que se considerava o governante supremo do mundo conhecido. O vasto império da Babilônia era a expressão de seu domínio, marcado por um poder, riqueza e controle extraordinários. No entanto, a parte seguinte do sonho previa uma mudança de destino. Em Daniel 4:13-14, Nabucodonosor narra: Enquanto estava deitado em minha cama, tive uma visão e vi um santo, um mensageiro celestial, descendo do céu. Ele proclamou em alta voz: derrubem a árvore, cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, fujam os animais debaixo dela e voem as aves de seus galhos. Essa mudança dramática no sonho simboliza a queda iminente de Nabucodonosor, que havia alcançado o auge do sucesso terreno. A ordem para derrubar a árvore e dispersar seus elementos reflete os distúrbios que viriam para desmantelar sua autoridade e perturbar seu império. No entanto, a visão não previa destruição total. Em Daniel 4:16 lemos: Mas deixem o toco com as raízes, preso com ferro e bronze no campo, entre a relva. Esse remanescente da árvore, preso com metal, carrega uma promessa significativa de recuperação e renovação. Isso indica que, embora Deus quisesse humilhar profundamente Nabucodonosor, ele não o destruiria completamente, nem acabaria com seu reino, mas o restauraria quando ele reconhecesse e aceitasse a supremacia divina. O envolvimento do toco com ferro e bronze simboliza a restrição do orgulho excessivo de Nabucodonosor, um lembrete do caráter misericordioso de Deus, que mesmo no julgamento, há sempre a possibilidade de redenção para aqueles que se humilham. Ao transmitir a grave interpretação do sonho a Nabucodonosor, Daniel declara em Daniel 4:24-25: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo pronunciou contra ti. Serás expulso do convívio humano e viverás entre os animais selvagens. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre todos os reinos da terra e os dá a quem ele quer. Essas palavras certamente chocaram Nabucodonosor, pois a árvore representava sua própria identidade, anunciando um severo declínio mental e social. O julgamento divino decretava que ele perderia sua sanidade e status real, sendo reduzido a uma existência animal, pastando como um boi e exposto aos elementos naturais. Essa transformação extrema tinha um propósito fundamental: ensinar uma lição crucial sobre a soberania absoluta de Deus sobre todos os governantes e reinos da terra. A expressão 7 tempos simboliza um período de 7 anos, durante o qual Nabucodonosor passaria por uma humilhação profunda, vivendo mais como um animal do que como um homem, até reconhecer a autoridade suprema de Deus. Esse período não era um castigo aleatório, mas uma medida deliberada para levar o maior governante da terra ao reconhecimento de sua dependência do Criador, deixando claro que, apesar de suas grandes realizações, ele ainda estava sujeito à vontade de Deus. Em Daniel 4:27, Daniel implora a Nabucodonosor dizendo: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, abandona os teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia aos aflitos. Talvez assim a tua prosperidade continue. Aqui, Daniel oferece ao rei um caminho para a redenção, sugerindo que, se Nabucodonosor abandonasse sua arrogância e maldade e reconhecesse a justiça de Deus, talvez
pudesse evitar as terríveis consequências. A súplica de Daniel reflete o coração de Deus, sempre aberto ao arrependimento e à restauração, dando a Nabucodonosor uma última chance de se humilhar voluntariamente diante dele. Infelizmente, conforme a narrativa avança, fica evidente que Nabucodonosor ignora esse aviso. Seu orgulho continua a dominá-lo, e logo o julgamento divino profetizado se concretiza. Apesar do aviso claro através do sonho e da interpretação de Daniel, o coração de Nabucodonosor permanece endurecido pelo orgulho. Durante um ano inteiro após o sonho, o rei teve inúmeras oportunidades para se humilhar e reconhecer a soberania de Deus. No entanto, ele persistiu em exaltar suas próprias conquistas e se deleitar em sua glória pessoal. Esse orgulho descontrolado preparava o cenário para sua queda dramática. Um ano após o aviso profético, como se o tempo tivesse diminuído a urgência da advertência, Nabucodonosor passeava pelo terraço do Palácio Real na Babilônia. Esse ato é simbólico, pois o retrata observando seu reino de uma perspectiva elevada, refletindo sua visão inflada de si mesmo, como se fosse inalcançável e invencível. O palácio era um símbolo de opulência, cercado pelos esplendores dos jardins suspensos e outras maravilhas arquitetônicas da cidade. De tal altura, Nabucodonosor se entregou a palavras que revelavam o auge de sua arrogância. Como registrado em Daniel 4:30, Nabucodonosor proclama: "Não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei como residência real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade?" Essa declaração representa o ápice do orgulho que consumia seu coração. Ele atribuiu a grandiosidade da Babilônia, celebrada como o auge das realizações antigas, com muralhas tão largas que comportavam corridas de carruagens, um centro vibrante de comércio, cultura e poder militar, além de templos, palácios e jardins famosos por sua arquitetura magnífica, exclusivamente aos seus próprios esforços, buscando exaltar sua glória acima de tudo. Nabucodonosor via a si mesmo como o único responsável por toda essa riqueza e esplendor, um reflexo claro de sua vaidade profunda. A declaração de Nabucodonosor no terraço foi um grave erro, pois ignorava completamente o papel fundamental de Deus em sua ascensão ao poder. Como Daniel já havia apontado em Daniel 2, sua autoridade não era mérito próprio, mas sim um dom concedido por Deus. Em vez de reconhecer essa contribuição divina, Nabucodonosor acreditava que suas conquistas eram fruto apenas de sua própria capacidade e esforço. Ele falhou em compreender que sua ascensão fazia parte de um plano divino e que Deus, e não ele, era o verdadeiro soberano sobre todos os reinos. Essa arrogância provocou uma intervenção divina imediata. Enquanto as palavras de Nabucodonosor ainda ecoavam no ar, uma voz celestial interrompeu sua autoadmiração. Em Daniel 4:31-32, a voz declarou: "Ainda estavas falando, ó rei Nabucodonosor, quando veio uma voz do céu dizendo: foi decretado contra ti, o teu reino te foi tirado, serás expulso do meio dos homens, a tua morada será com os animais selvagens e comerás capim como os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre todos os reinos da terra e os dá a quem ele quer." Essa retribuição divina resultou na queda súbita e humilhante de Nabucodonosor. O rei, que há pouco exaltava sua própria grandeza, foi abruptamente despojado de tudo o que valorizava: seu status real, sua imensa riqueza e seu trono. Tudo perdido em um instante como um ato de justiça divina. No entanto, o castigo não se limitou apenas à perda de seu reino. Nabucodonosor foi acometido por um tipo de loucura. Expulso da sociedade humana, passou a viver em um estado bestial, sua condição refletindo claramente o orgulho desmedido que antes possuía.
Antes um governante de vastos territórios, Nabucodonosor agora rastejava pelo chão, pastando como um boi, privado do pensamento racional humano. Ele ficou molhado pelo orvalho do céu, exposto às duras condições do ambiente. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas tornaram-se longas como garras de pássaro, conforme descrito em Daniel 4:33. A transformação de Nabucodonosor, de uma figura majestosa e real a um estado semelhante ao de um animal, é uma ilustração profunda da capacidade de Deus de humilhar os arrogantes. Essa mudança radical serve como um lembrete contundente da seriedade com que Deus encara o orgulho humano. O orgulho obscurece nosso reconhecimento da soberania de Deus, levando-nos a atribuir a nós mesmos o mérito que pertence somente a Ele. Quando nos exaltamos e negamos a influência de Deus em nossas realizações, nos colocamos em posição de queda. A provação de Nabucodonosor durou o que muitos estudiosos acreditam ser 7 anos. Durante esse tempo, ele viveu completamente isolado da sociedade, afastado do trono e do reino que antes governava. Esse período prolongado foi essencial. Foi tempo suficiente para destruir seu orgulho e mostrar-lhe sua total dependência de Deus para todas as coisas. Isso leva a uma pergunta intrigante. Por que Deus transformou Nabucodonosor em uma besta? Qual foi o propósito de um castigo tão severo e degradante para um governante tão poderoso? A resposta está em uma lição profunda que Deus quis ensinar a Nabucodonosor e, por extensão, a toda a humanidade sobre o domínio divino e os perigos da arrogância humana. A transformação não foi apenas um ato punitivo ou uma demonstração arbitrária do poder divino, foi intencionalmente planejada para humilhar profundamente o rei e levá-lo ao arrependimento. Nabucodonosor havia alcançado grandes alturas no mundo secular, mas atribuía suas conquistas apenas a si mesmo. Ele se tornou um símbolo do orgulho, o mesmo pecado contra o qual as Escrituras constantemente alertam. A principal lição que Nabucodonosor precisava aprender era a supremacia incontestável de Deus. O império de Nabucodonosor era vasto e ele acreditava que sua autoridade era inabalável. Ele transformou Babilônia em uma das maravilhas do mundo antigo, reivindicando toda a glória para sua magnificência. No entanto, Nabucodonosor ignorou um fato essencial. Todos os domínios, líderes e realizações operam sob a soberania de Deus. O Salmo 24:1 declara: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam." Essa era a lição que Deus queria ensinar a Nabucodonosor. Não importa o quão poderoso ele parecesse, ainda estava sujeito ao Deus Supremo. Todo governante, quer reconheça ou não, opera sob o governo de Deus. Daniel já havia revelado no sonho do rei que Deus era a fonte de sua autoridade. Mas Nabucodonosor ignorou essa verdade, preferindo exaltar a si mesmo. Sua transformação em uma besta foi a maneira vívida de Deus mostrar que toda a autoridade e prestígio de Nabucodonosor foram concedidos por ele. A qualquer momento, Deus poderia retirar tudo, inclusive sua sanidade e dignidade. O livro de Provérbios nos alerta repetidamente sobre os perigos do orgulho. Provérbios 16:18 adverte: "O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda." A queda de Nabucodonosor foi uma consequência direta de sua arrogância. Ele se colocou em uma posição onde acreditava não dever satisfação a ninguém, nem mesmo a Deus. No entanto, sua ruína é um lembrete poderoso de que ninguém, por mais poderoso que seja, está imune ao julgamento divino. Após 7 anos, a Bíblia relata que Nabucodonosor recuperou sua sanidade, mas somente depois de olhar para o céu. Em Daniel 4:34 a 35, Nabucodonosor declara:
No fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os olhos para o céu e minha razão me foi devolvida. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno e seu reino se estende por todas as gerações. Diante dele, os povos da terra são como nada. Ele faz o que quer com os exércitos celestiais e com os habitantes da terra. Ninguém pode deter sua mão ou questioná-lo. O que fizeste? Essa transformação revela uma mudança profunda na perspectiva de Nabucodonosor. O rei antes arrogante, que reivindicava todas as suas conquistas para si, agora oferecia louvor e glória a Deus, reconhecendo que seu reino é eterno e sua autoridade inigualável. Nabucodonosor entendeu que somente Deus tem o poder de elevar e destronar governantes. Ele percebeu que tudo o que possuía e tudo o que era pertenciam a Deus. Somente quando aceitou a soberania de Deus, sua sanidade foi restaurada e seu reino lhe foi devolvido. A história enfatiza que a misericórdia e a graça de Deus estão sempre ao nosso alcance, mas vem com a condição de humildade e reconhecimento de seu domínio sobre nossas vidas. A história de Nabucodonosor não é apenas um relato antigo, ela carrega uma mensagem atemporal que ressoa até os dias de hoje. O orgulho continua sendo uma tentação perigosa, manifestando-se em nossas carreiras, conquistas e bens materiais. A mensagem é clara: tudo o que temos nos é concedido por Deus, e sem Ele não somos nada. Ao nos exaltarmos e negligenciarmos nossa dependência de Deus, corremos o risco de cair. Mas há uma boa notícia. Assim como no caso de Nabucodonosor, os atos de humilhação de Deus não visam nos destruir, mas nos redimir. Ele nos humilha para que possamos nos reerguer por sua graça. A experiência de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza está na humildade e no reconhecimento do controle de Deus sobre nossas vidas. Obrigado por explorar a história de Nabucodonosor conosco. Se essa mensagem te impactou, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais ensinamentos bíblicos. Compartilhe suas reflexões nos comentários sobre as lições que mais te marcaram e envie este vídeo para inspirar outras pessoas com a sabedoria da Bíblia. Que Deus te abençoe e lembre-se, o caminho para a verdadeira grandeza está em nos humilharmos diante do nosso Deus Todo-Poderoso.